Passei anos sustentando minha família, pagando dívidas e segurando tudo sozinho enquanto me tratavam com desprezo. Descobri que falsificaram minha assinatura, roubaram meu dinheiro e ainda me difamavam pelas costas. Eu acordei naquela manhã com o gosto amargo da ordem sendo desrespeitada. Não era só o sabor do café que estava ruim. Era a sensação, antiga e pesada, de que tudo o que eu construí podia se desfazer num sopro. Cresci acreditando que disciplina e trabalho compensariam. Passei a vida pagando contas, consertando a casa dos outros, cobrindo erros alheios com cheques e desculpas. Hoje eu sei que todas essas recompensas que me ensinaram a buscar eram apenas iscas. Elas me ensinaram a ser útil. A minha família aprendeu a me sugar. Meu nome? Pouco importa. Este livro é sobre o que me fizeram e sobre como eu afundei até enxergar uma saída com dentes. Fui educado para ser responsável. Aos 20 anos, quando assumi a empresa da família, aplaudiram. Eu era o filho que trabalhava. Noites sem dormir, fim de semana vendidos, feriados negociados por contratos. Meu irmão mais novo, o príncipe, sorria nas festas. Fazia pouco e conseguia tudo. A minha mãe tratava-o como se fosse feito de porcelana, enquanto esfregava mentalmente as minhas falhas menores como se fossem cicatrizes indecorosas. As humilhações começaram pequenas, como fissuras que eu ignorava por orgulho. Lembretes na mesa. Nunca esqueça que você é responsável. Comentários sutis em jantares. Se não fosse pelo fulano, onde estaríamos? Quando eu era justamente a pessoa que segurava todas as pontas. Convites a não aparecer em certos eventos, porque eu me destacava demais e deixava o resto desconfortável. A maior crueldade vinha sempre disfarçada de preocupação. Você trabalha demais. Não se desgaste por nós. Como se me pedir para segurar o mundo fosse um favor. Houve traições que doíam de maneiras diferentes. O casamento em que a mulher que eu amava me humilhou em público. Discretas palavras sobre mim no mesmo tom carinhoso com que ela falava com outro. Descobri bilhetes, mensagens. Não foi só a traição sexual. Foi a capacidade de me enxergar como algo descartável. Meu melhor amigo, confidente de contratos, decepções, risadas, transformou-se num espelho quebrado. Não me devolvia mais nada sincero. E a família? Eles tinham talento para assumir uma postura de vítimas quando eram eles, exatamente eles, os perpetradores de mentiras. O ponto de virada veio numa terça-feira de abril, tarde chuvosa. Havia uma carta assinada por um notário com números que pareciam de outro mundo, débitos não contabilizados, transferências próprias, faturas em meu nome. Era a escalada do sistema que vivia me sugando. Minha assinatura foi usada em contratos que eu não assinei, meu nome figurava em recebimentos que eu não recebi. Doeu só de pensar. Quanto tempo estivera acontecendo? Já tinha pago multas, selado acordos, pagado advogados quando ocorrências menores surgiam. Eu era o cofre que eles arrombaram com a autorização da minha confiança. Eu senti um desejo frio de caça, diferente do ódio cego nas madrugadas. Primeiro vieram os fatos. Conversas antigas foram salvas, recibos escondidos reapareceram. Achei uma pilha de e-mails entre minha irmã e um contador da empresa, combinando a retirada de valores para emergências. E emergências eram festas, viagens, a hipoteca do amante da minha cunhada. Havia transferências para contas offshore com nomes que os documentos atribuíam a projetos. Projetos que nunca existiram. Meu sangue ferveu, mas a cabeça manteve o plano. Eu precisava de provas. Não vingança por impulso. Vingança que fechasse a porta para que eles respirassem com tranquilidade outra vez. Foi aí que comecei a recolher. Não fui ingênuo. Sabia que qualquer passo em falso daria munição contra mim. Mantive silêncio, fiz aparecer que nada mudara. Eu pagava as contas que eles deviam, negociava com bancos, assinava documentos com um sorriso programado. Ao mesmo tempo, vasculhei contratos, xeroxei extratos, confirmei transferências com bancos, sempre usando os canais legais, sempre pedindo cópias formais. Contratei um advogado discreto e um contador forense que, sem alarde, destrinchou o rastro do dinheiro. Eles me olhavam com curiosidade, talvez sem esperar que um filho obediente fosse capaz de tanta frieza. Não havia tragédias cinematográficas, apenas fichas acumulando-se até formar um padrão inegável.
Enquanto isso, os insultos persistiam, só que agora tinham um cheiro de desespero. Minha mãe começou a sussurrar críticas sobre a minha vida social, sobre um papo antigo com os vizinhos. Ele está diferente. Mudou. O irmão, em festas, fazia piadas sobre a minha necessidade de controle. Relaxa, cara, é só um cheque que passa. Minha irmã murmurava conselhos falsos e mandava bilhetes doces quando precisava de dinheiro, e depois ligava pedindo mais. A traição mais venenosa foi a naturalização da minha exploração. Eles agiam como se meu trabalho e minha paciência fossem um atributo meu, não um limite. Descobri também que havia quem me observasse com desprezo aberto. Um parceiro de negócios, que eu havia protegido em tempos de crise, passou a falar pelas minhas costas em reuniões, arruinando contratos que eu conseguira articular. Dessa vez não foram só mentiras familiares. Eram alianças conspiratórias, pequenos arranjos para me reduzir enquanto usavam meu nome para se promover. Fui reduzido ao papel de eterno bom samaritano, e me tornei também o bode expiatório quando algo dava errado. A sensação de ascensão do plano foi acompanhada por perdas habilmente impostas. Meus laços sociais foram discretamente cerceados. Convites não mais chegavam, colegas deixaram de me responder. Oportunidades evaporaram como se meu universo tivesse sido circundado por uma névoa invisível. Perdi projetos que poderiam me reposicionar. Tudo o que não fora roubado com contas foi confiscado por desgaste emocional. Eles eram artistas em transformar o que me era próprio em ficção difamatória. Mas não fui quebrado. No fundo, uma raiva quase clínica guiou minhas escolhas. Quando a lei deu margem, eu aproveitei. A primeira etapa do meu plano foi minar a narrativa deles e apresentar a minha. Reuni os documentos, pedi auditorias, registrei queixas formais. Não expus tudo de uma vez. Aprendi com anos de traições a importância do timing. Em público, mantive a imagem do filho condescendente. Nos bastidores, reforcei acordos com jornalistas investigativos e com o advogado que escolhera, sincronizando tudo para um impacto que não pudesse ser revertido por desculpas e por desculpas depois. A exposição pública foi calculada. Documentos entregues a um jornalista de reputação sólida, evidências entregues ao Ministério Público, contas bloqueadas por determinação judicial. Não contei com o acontecimento hollywoodiano de quebrar o poder de um dia para o outro. Construí uma parede de fatos que, encadeados, se tornaram intransponíveis. Eles tentaram reagir com a mesmíssima estratégia usada por décadas, chantagem emocional. Minha mãe ligava, chorava em público, fazia apelos dramáticos para salvar a família. O irmão fez cenas em almoços implorando perdão, e no dia seguinte continuava a trabalhar com o mesmo contador despudorado. Minha irmã enviou mensagens chorosas que só serviam de escudo. Houve um momento que me marcou. Minha mãe apareceu na frente do prédio onde eu morava, com uma carta de desculpas escrita à mão. Ela olhou-me nos olhos, como se a culpa fosse algo que se dissolvia com palavras doces. Eu reli a carta na mente e vi os nomes que a traíam ali, no papel. Meu coração bateu rápido, mas não houve misericórdia. Eu entreguei aquela carta ao meu advogado como mais uma evidência da tentativa de manipulação de opinião pública. Era simbólico. Ela tentava ganhar a empatia alheia, enquanto usava os nossos recursos como se fosse um mar de borboletas. A repercussão foi implacável para eles. A imprensa não gostou do espetáculo de privilégios e de falsas vítimas. Notas apareceram, auditorias foram publicadas. O mundo que eles haviam construído com sorrisos e aparências começou a ruir. Amizades se afastaram, contratos foram cancelados. O que mais me doeu foi ver, em alguns olhares, uma mistura de escárnio e pena. Nas esquinas, sussurravam que eu fora cruel. Disseram que estraguei uma família. Isso doeu. Eu não queria que me acusassem de desumano. Eu queria que pagassem pelo que fizeram. Mas, e aqui está a parte que muitos chamariam de transgressão final, eu decidi não apenas punir financeiramente. A vingança tinha que ser total. Reparar minha honra e anular a narrativa que me empobrecia emocionalmente. Usei a verdade como lente e a paciência como arma. Levei a fundo as investigações até que a justiça determinou o bloqueio de ativos e abriu processos por fraude, apropriação indébita e falsificação de documentos. O contador que falsificara recibos confessou diante de provas inegáveis que agira a mando de quem se beneficiava. Ele apontou nomes,
e o mundo que protegiam se partiu com um som de porcelana caindo. A reação deles foi previsível. Negaram tudo, choraram, buscaram religiosos, contrataram advogados caros, apresentaram versões que os isentavam, pensaram que dinheiro e influência bastariam. Mas eu não estava mais lá para ser novamente o reparador invisível. Quando vi que turistas de aparências bem penteadas ainda acreditavam nas versões deles, eu acionei uma segunda frente. A verdade pessoal. Nada manipulativo, nada que incentivasse violência, apenas relatos testemunhais e gravações que não se configuravam como invasão de privacidade, mas como documentação de diálogos pertinentes ao caso. Amigos e parceiros de negócios, cansados de cúmplices, começaram a colaborar comigo. Houve momentos sórdidos. Meus antagonistas puxaram para o íntimo. Minha ex apareceu em programas contando uma versão amarga de mim, insinuando instabilidade e obsessão. Pessoas que eu ajudara passaram a questionar minha sanidade. Eu poderia ter caído em tentação, responder com insultos, invadir a vida deles de forma ilegal, bater de volta com a mesma moeda. Em vez disso, coletei todas as tentativas de difamação como prova. Registrei cada telefonema ameaçador, cada mensagem coercitiva. Fiz com que o processo não dependesse da minha palavra só. Dependesse de fatos, de registros, de cifras. A segunda virada que eu não previ foi a descoberta de um segredo que mudou tudo. Havia um testamento escondido que transformava a dinâmica financeira da família. Meu pai, décadas antes, havia deixado uma cláusula que impedia certos beneficiários de controlar empresas familiares caso fossem flagrados em gestões imprudentes. Essa cláusula estava adormecida, até que eu a resgatei com documentos antigos e advogados que vasculhavam cartórios. De repente, o poder dos meus antagonistas sobre a organização que eu havia mantido se evaporou. O tribunal aplicou a cláusula, e eu me vi, ironicamente, no papel de guardião legal dos ativos que eles usavam para me destruir. Com tudo isso, a vida deles ficou intrinsecamente complicada. Impostos em atraso reapareceram. As contas da hipoteca do amante não foram pagas. As máscaras sociais caíram e a rede que mantinha seus privilégios foi cortada. Houve quem tentasse se reconciliar de verdade e outros que me xingaram por ter destruído a família. Não me importei com as opiniões que alimentavam o espetáculo. Ao ver a fragilidade deles, eu senti vergonha alheia. Mas não alegria. A vingança tinha sido uma restauração, não um prazer mesquinho. O ápice veio quando, finalmente, todas as ações legais culminaram em uma negociação judicial que não lhes permitia mais comandar a empresa nem acessar ativos escondidos. A justiça definiu a restituição do que foi desviados e determinou multas. Além disso, houve repercussões sociais. Contratos com fornecedores foram rescindidos e reputações, uma vez manchadas, demorariam a ser polidas. Alguns amigos meus retornaram para pedir desculpas, outros seguiram evitando. Eu aprendi a viver com as ausências. O que me libertou, no entanto, não foi apenas o fechamento do processo. Foi enxergar que minha vida precisava ir além da vingança. Eu havia dedicado tanto de mim para desmantelar uma mentira que, quando terminei, percebi que não queria mais voltar àquele papel. Libertar-se deles foi também libertar-se das amarras internas, a necessidade de ser o provedor carente de reconhecimento. Deixei a empresa em mãos de um conselho independente e me mudei para um apartamento menor. Troquei noites em branco por leituras, consultas e caminhadas. A prioridade era reconstruir a dignidade que me haviam pisoteado. Houveram dias em que a lembrança da humilhação queimava como uma marca. Às vezes queria pedir que o mundo acreditasse que eu fui vítima, que a imagem pública me fosse restituída por completo. Mas aprendi que a verdadeira restituição não estava em aplausos externos, estava na minha tranquilidade interior. Ainda assim, houve um momento de redenção pública. Um encontro em praça, onde pessoas que eu admirava declararam apoio e reconheceram que eu havia sido manipulado. Isso foi como um curativo grande que não apagou as cicatrizes, mas diminuiu o ardor. Quero deixar claro algo que me atormentou enquanto tudo acontecia. A linha entre justiça e rancor é tênue. Eu busquei a justiça porque queria verdade, não porque nutria um desejo irracional de vingança. Mas sim, houve prazer. Sim, houve satisfação.
Não por ver o outro destronado, mas por constatar que não me deixaria mais ser objeto de pilhagem. A vingança foi, na minha cabeça, um ato de preservação. Eu não desejo explícita ruína a ninguém. Desejo que quem viola a confiança sinta o que é ter a própria mentira posta à prova. O fim foi um ajuste sereno. Eles continuaram a existir. A mãe que ergueu um novo discurso de humildade. O irmão que teve de trabalhar pela primeira vez de verdade. A irmã que amortecia o brilho da sua vida com desculpas. Alguns se ajeitaram, outros foram empurrados para frangalhos menores. Eu? Reaprendi a dormir sem acordar num pânico que me agarrava pelo peito. Reaprendi a dizer não, sem sentir culpa. Reaprendi que trabalhar por alguém não implica em ser propriedade. E a sensação final, estranhamente, foi de leveza. Não é que eu tenha vencido um duelo violento. Venci porque a minha persistência e o uso da verdade como argamassa desmontaram uma rede de falsidades. Não ofereci instruções sutis para destruir ninguém. Organizei provas, invoquei a justiça, deixei que a verdade operasse. Não celebro o espólio moral dos outros, celebro a minha saída do papel de mártir. Não escrevo isso em busca de compaixão. Escrevo para que quem lê saiba que humilhação sistemática corrói. Saiba que as pessoas que se apresentam como sua família podem se revelar vampiros sociais, sugando com sorrisos. E saiba também que há meios, legais, metódicos, humanos, de restituir a sua vida quando ela é destruída por quem você confiou. No fim, quando a poeira baixou, sentei numa janela e olhei a cidade. Pensei em todas as vezes que eu fiz as pazes comigo mesmo, limpando manchas antigas. Vi meu reflexo na vidraça. Olhos cansados, semblante mais calmo. Havia certamente cicatrizes, e ainda existia um gosto de amargor quando lembrava das traições mais íntimas. Mas aprendi a respirar sem o aperto do medo de ser explorado. Essa, para mim, foi a vingança mais completa. Não a de ruína dos outros, mas a de recuperar o direito de existir por mim próprio. E quando alguém pergunta se eu me arrependo, respondo que não. Cada documento, cada noite sem dormir, cada ligação que engoli me trouxe àquele ponto de não retorno, e eu não voltaria atrás. A dor me moldou, a injustiça me ensinou onde começava a minha própria força. Hoje, caminho livre do sistema que me explorou, com um nome limpo e a consciência mais íntegra. Não celebro a queda alheia, apenas celebro a minha liberdade. Não se esqueça de deixar o seu like e comente aqui embaixo se você tem uma família assim, e aproveitando me siga.